A Praça da Harmonia só surge a partir de 1905, né? Com a reurbanização dessa região feita pelo Pereira Passos. Mas essa área aqui, né, essa região já vinha sendo ocupada desde o início do século XVIII. Então é fundada a Igreja Nossa Senhora da Saúde, se não me engano é uma capela, e daí que vem o nome de Saúde para essa região. De qualquer maneira, durante o século XVIII, que é o século do ouro, propriamente dito, e dessa expansão dos serviços portuários para cá, nós não temos aqui nessa região uma migração, pessoas não vêm viver aqui. Isso vai acontecer mesmo a partir do século XIX, segunda metade do século XIX, particularmente após a guerra com o Paraguai, 1870. Depois da guerra, ex-escravos, eles vêm morar para essas regiões aqui atrás, que seria Saúde, Santo Cristo, Gamboa, né? E daí aí tem um incremento populacional nessa região. Essa questão toda, ela aponta no sentido de que aqui vivia uma população pobre, porém trabalhadora, né? Muitos trabalhando no Cais do Porto, né? E ao mesmo tempo também é uma população que muito sujeita a uma série de doenças, a uma série de problemas, né? de ordem de saúde pública. Qual é o grande problema do Rio de Janeiro como composição de cidade, né? Traçado urbanístico? A população pobre, os casebres, os cortiços, elas estão no centro da cidade, entre São Cristóvão, que é um bairro eminentemente português, né? E entre Glória, Catete, Flamengo, Botafogo, que são bairros onde mora a elite, nos seus grandes sobrados. Em 1902, o Rodrigues Alves assume a presidência da República. O Rodrigues Alves era um político paulista, né? Em São Paulo ele já tinha trabalhado a questão da remodelação urbana. E o próprio Pereira Passos, né, que é o prefeito do Rio de Janeiro, que assume nesse momento, e assume com a função de fazer a remodelação da cidade e do porto, né? Quer dizer, a gente tem que pensar que, naquele momento, a política a economia brasileira, ela basicamente se baseava na exportação de produtos, né? Então, assim, a atividade do porto, ela era fundamental. E o Rio de Janeiro precisava ter um porto que tivesse a altura da capital federal, né? Ao mesmo tempo, o Pereira Passos, ele quer trazer para a cidade também esse aspecto de uma grande capital de um país latino-americano, né? Então a ideia dele era o alargamento de ruas, criar grandes avenidas rasgando a cidade e a remoção de todos aqueles elementos que representavam o antigo, o retrógrado, né? E entre esses elementos estava a população. O Rodrigues Alves nomeia o Pereira Passos, ele nomeia o Pereira Passos em cima de um decreto que dá plenos poderes ao Pereira Passos. Poderes, inclusive, inconstitucionais. Isso foi colocado por muitas pessoas na época, inclusive Machado de Assis.
Porque o Pereira Passos tem amplos poderes, ele pode remover, ele pode botar os casebres abaixo, a notificação é reduzido o tempo, ele notifica num dia, no dia seguinte já pode botar tudo abaixo. As pessoas são removidas sem qualquer tipo de explicação, né? Não é obrigado a desenvolver um trabalho educativo para explicar às pessoas o que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, também, não há nenhuma política no sentido de, já que vai remover, onde vamos colocar essas pessoas? Não há. As pessoas são jogadas à própria sorte. O bota abaixo, que é como a população do Rio de Janeiro vai apelidar esse projeto do Pereira Passos, né? Ele deixa isso bem claro, é uma violência. Em 1903, o Rodrigues Alves nomeia o Oswaldo Cruz para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, né? A Diretoria-Geral de Saúde Pública, ela tinha como função fazer as obras, fazer o saneamento da cidade, da capital federal e também de todos os portos. Quando ele vai para a Diretoria-Geral de Saúde Pública, uma das coisas que ele faz ele implementa uma política que foi muito engraçada e que por isso tem muitas charges, né, de compra de ratos, né? Então, assim, a população vai ter que ajudar a gente a fazer isso, então nós vamos comprar ratos. Então a população vai caçar os ratos e vai trazer para cá, né? Só que o que aconteceu é que, obviamente, a população, várias pessoas começaram a criar ratos para poder vender para a DGSP, criavam ratos em Niterói e traziam para cá para vender para a DGSP no Rio, né? As primeiras medidas de tratamento, de combate ao mosquito ou combate ao rato, elas só demonstram, elas reproduzem, diríamos assim, nos agentes sanitários, a violência, a arbitrariedade que vem desse governo, né? Então esses agentes entram na casa das pessoas pobres sem nenhum tipo de mandado, sem nenhum tipo de autorização, eles fazem o que eles querem, eles jogam, muitas vezes as pessoas guardavam água potável em tinas, né, em barris, e eles jogam remédio nessas tinas, nesses barris, né? Inutilizando completamente aquela água potável. Então, nesse tipo de questão, o que a gente tem que ver, essas políticas que vêm de cima para baixo, sem nenhuma preocupação em esclarecer ou trazer a população para participar, elas só vão esgarçando esse tecido político que já tinha uma série de frustrações, que já tinha uma série de conflitos. A lei da vacinação obrigatória é violenta, né? Porque ela coloca multa, ela coloca penas para quem não se vacinar. Inclusive a perda do emprego, né? As crianças não poderiam ser matriculadas na escola. Então a vacinação obrigatória, ela é imposta. Ela é imposta de maneira grosseira, sem nenhum trabalho educativo, né? E os mesmos agentes que antes entravam para matar o mosquito ou matar o rato, né, de maneira violenta, desrespeitando as populações pobres, né, esses mesmos agentes vão aplicar a vacina. A vacinação, ela começa a ser obrigatória, a lei é aprovada no final de outubro e a revolta começa no início de novembro. Os movimentos, né, de revolta, eles começam no início de novembro. No dia 5 de novembro é criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. E a Liga vai ser fundada, vai ser criada aqui na saúde, né, no centro das classes operárias, justamente que reuniu os marítimos da região, estivadores do Cais do Porto, trabalhadores dessa região, organizados assim. Então, daí ela ganha uma projeção contra um governo que age de maneira despótica, arbitrária.
Foi marcado um comício para o Largo de São Francisco, uma população imensa se reuniu naquela região, mais milhares de pessoas, né? E os líderes da Liga não compareceram. Daí populares presentes começaram a fazer discursos bem radicais, né? Começou dali um conflito, um murmurinho, algumas as lojas fecharam, né? Baixaram suas portas e a polícia foi enviada ao local para dissolver a população. Só que a polícia foi e agiu da maneira pior possível. E as pessoas reagiram. Ali começa o grande conflito da revolta da vacina. A partir do terceiro dia, você tem um conflito se espalhando para o resto do centro do Rio de Janeiro, atingindo essa região do Cais, né? A Gamboa, Saúde e Santo Cristo. E nós temos aqui uma tradição de luta operária, de luta de trabalhadores, de sindicatos organizados, ou seja, aqui ganha uma projeção maior. O conflito então adquire um outro sentido, que já é não um conflito mais de movimento, já é um conflito de posição, tomada de posição. Daí a barricada na Saúde. Prata Preta vai liderar a barricada da Saúde. Prata Preta era capoeirista, era estivador e era organizado em sindicato. Prata Preta não era um vagabundo. Prata Preta não era um bandido como a imprensa fez na época, ele de bandido, né? Ele não era, ele era uma liderança popular. Era uma liderança, era um trabalhador organizado. E ele tinha bem consciência do seu papel nesse processo. Só foi possível desfazer a barricada da Saúde com o canhonaço do cruzador Deodoro, né, que atirou contra a Saúde, que atirou contra a barricada. As pessoas foram presas somente pela sua condição social, eram considerados vagabundos, eram considerados amotinados, né? Então, tudo que foi feito para apagar essa memória, né? O estado de sítio, que foi proclamado em novembro, deveria acabar em dezembro, né? Ele foi estendido até março. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina, né? E em março se conclui as obras de reforma do centro do Rio de Janeiro e chega aqui, nessa região da Saúde, com a construção da Praça da Harmonia. Então, nós não temos uma referência da revolta da vacina, não há uma memória da revolta da vacina, ela foi apagada.